Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E olha só, hein? Hoje a gente tem uma história muito legal e diferente. A gente vai conversar com o Fernando Calas, um jornalista carioca que tava lá trabalhando na Globo e um dia ele pensou, pô, eu quero fazer alguma coisa diferente. E aí ele começou a pesquisar pra ir pra outros países e tudo mais. E ele queria fazer um mestrado. E aí, bom, geralmente quando as pessoas vão sair do Brasil pra ir pra outro país, logo vem à cabeça o quê? Ah, vou pra Europa, né? Vou pra Austrália, vou pros Estados Unidos. Só que o Fernando foi pro Líbano fazer mestrado em ciência política. Depois de um tempo fazendo esse mestrado, o professor dele indicou ele para trabalhar na parte de imprensa da ONU em Beirute. Ele também trabalhou para a BBC, depois ele foi para Espanha, depois ele não deu certo por um tempo na Espanha, ele voltou pro Brasil, trabalhou um tempo na Sport TV, foi comentarista do UFC, voltou para Espanha, fez bico de sommelier e professor de português. Olha só, ele passou por tanta coisa, gente. E hoje, entre outras coisas, ele é jornalista lá no AS, em Madrid. Então vamos ver aí como é que é essa história do Fernando, porque olha, ele tem muita coisa legal pra contar pra gente. E para essa conversa de hoje, estamos aqui com o nosso co-host poliglota viajante, Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, tudo bom, cara? Finalmente a gente tá aqui na Espanha, lugar onde eu moro com outro brasileiro que também mora aqui na Espanha. E aí, Fernando, beleza, cara? Tudo bem, gente, tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. Bom, galera, só rapidinho, como sempre, aqui o nosso jabazinho inicial nesse episódio mais do que especial com o Fernando Calas, que o Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como russo, grego, turco, alemão, espanhol, italiano e assim por diante. E reforçar aqui o anúncio da semana passada em mais um episódio com uma pessoa de um país que fala espanhol, que os novos cursos de espanhol da Alura Língua foram lançados. Então os 2 primeiros níveis já estão no ar e todos esses cursos já estão inclusos no pacote da Alura Língua. Então se você quer estudar inglês ou espanhol ou os dois, você vai pagar exatamente a mesma coisa, nem um centavo a mais. Então vai lá em aluralingua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Queria, para começar aqui, saber um pouquinho da sua história, né? De onde você é no Brasil e como é que você foi parar aqui onde você tá em Madrid agora, na Espanha, né? Eu sou um carioca mineiro, né? Eu sou um mineroca. Eu nasci no Rio de Janeiro, passei a minha infância no Rio até uns 10 anos. E aí depois meu pai se aposentou, a gente foi morar no interior de Minas. Eu fiquei no interior de Minas dos 10, 18 anos mais ou menos, depois voltei pro Rio de Janeiro. Eu passei muito mais tempo da minha vida no Rio, mas como eu morei em Minas dos 10 aos 18, eu acho que eu tenho uma cabeça muito mais mineira do que carioca. Né? É um pouco de mistura dos dois. Conta um pouco, como é que você fez, né? O que você se formou no Brasil? Como é que funcionou a sua vida até você chegar aqui, mais ou menos? Eu sou jornalista, eu nunca pensei em fazer outra coisa na minha vida. Eu tenho até fita, cassete, de quando eu tinha 4, 5 anos, assim, narrando o jogo, né? Meu sonho sempre foi ser narrador de futebol, né? Mas depois você descobre que pra ser narrador, cara, é um dom, né, cara? Você tem que nascer com isso, não tem treinamento pra narrador. E você tem que ter dom. E eu, trabalhando tantos anos, eu trabalhei de comentarista no Sport TV e tudo isso, mas meus colegas narradores, eu tenho uma admiração incrível pelo trabalho que eles têm. Eu não tive a capacidade para ser narrador, mas eu sou jornalista esportivo, eu estudei numa faculdade que acabou lá no Rio de Janeiro, chamava Faculdade da Cidade, e minha turma era engraçada. Na minha turma eu tinha o Robson Caetano, ex-atleta, eu tinha a Narcisa Tamborideg, que é uma socialite, tinha a Roberta Sá, que é cantora. Uma turma bem heterogênea essa sua aí da faculdade, hein? Fernando, como que você começou a trabalhar pra Sport TV? Cara, eu entrei na Globo no programa Estagiar, em 2002. Eu fiquei um ano trabalhando na Globo, trabalhando com jornalismo normal, no RJTV, diário, né, que a gente chama de geral. Fiquei um ano e depois eu fui morar no Líbano. Eu queria ter uma experiência internacional, só que eu não queria ir pra Europa ou pros Estados Unidos, que todo mundo faz, né? Eu queria fazer uma coisa diferente, então eu encontrei um mestrado em ciências políticas no Líbano. Então fui pro Líbano, morei no Líbano 2 anos, né, e um professor meu do mestrado me indicou pro departamento de imprensa da ONU em Beirute, comecei a trabalhar na ONU em Beirute. E aí, cara, assim,
em uma semana eu conheci a que hoje é minha mulher, né? Que isso já foi em 2004, né? Então já tem bastante tempo, quase 15 anos. E eu, depois de um ano namorando com ela, eu acabei largando tudo, larguei meu mestrado, não terminei o mestrado, né? Eu tenho um mestrado incompleto em ciências políticas, não terminei, não fiz a tese. E larguei tudo, larguei a ONU, comecei a trabalhar para a BBC Brasil, de lá do Líbano também, larguei a BBC Brasil, larguei tudo para vir morar aqui com ela na Espanha. Só que eu vim, cara, sem nada, sem documento, sem papel. Naquela época eu não tinha vindo na Europa, eu tinha passado pela Europa uma vez. Eu achei que, poxa, cara, era tranquilo de trabalhar aqui sem ter o NIA, né, sem ter o permisso de residência. Só que eu cheguei aqui e percebi que não podia, né, cara? Eu fiquei 3 meses aqui, eu tive que fazer aquela viagem relâmpago pro Marrocos, né? Fui lá 3 dias, depois voltei de novo. E aí, cara, depois de 6 meses eu falei, cara, não tem como, não dá pra trabalhar aqui sem documento. Aí eu juntei as coisas e fui pro Brasil. Aí voltando pro Brasil, como eu já tinha trabalhado na Globo, eu tinha um amigo meu, eu fui trabalhar na TV Rio Sul, que é uma afiliada da Globo no sul do estado do Rio de Janeiro, né, em Resende. E aí quando eu tava na TV Rio Sul, eu tinha um amigo que trabalhava no Sport TV, que perguntou se eu queria ir lá cobrir férias. Aí enquanto eu tava buscando alguma coisa na minha área, que minha área era, sabe, relações internacionais, de uma certa forma. Eu não terminei o mestrado, não fiz a tese, mas, cara, o meu mestrado, eu estudei uns 2 anos no mestrado, né? Então eu queria trabalhar com isso, com relações internacionais, com política, com jornalismo internacional. E eu falei, cara, não custa nada, né? Vou lá, eu gosto de esporte, né, cara? Vou ficar 1 mês cobrindo férias. Aí depois fiquei 1 mês, fiquei 2 meses, fiquei 3 meses. E aí, cara, acabei ficando no Sport TV 2 anos, até que minha mulher, que é espanhola, que eu conheci ela no Líbano, ela era médica, tava lá fazendo uma rotação. Aí ela foi pro Brasil tentar trabalhar no Brasil, só que a revalidação de diploma de medicina no Brasil é uma mentira, né? O tal revalida, ele é uma mentira, ele não funciona. Minha mulher, ela passou na prova teórica, que é o mais difícil de passar, só que depois na entrevista ela foi reprovada, e na entrevista, assim, eles não dão nem justificativa e não tem como ter revisão de nota, porque é uma coisa totalmente subjetiva. Então ela ficou puta, eu também, aí eu larguei o Sport TV e vim morar aqui na Espanha, cara, com ela. A gente já tava casado, né? Isso foi o que? 2009. Do final de 2009 eu deixei tudo, larguei o Sport TV, eu tava na época bem lá, né? Eu era comentarista do UFC e era também editor lá de eventos no Sport TV. E aí eu vim pra Espanha, cara, com uma mão na frente e outra atrás, sem falar muito bem espanhol. E, cara, pra mim era o fim do jornalismo, pra mim, né? Da minha vida. Eu falei, cara, não vou. Como é que eu vou trabalhar num idioma que eu não domino, num país estrangeiro que eu não tenho, assim. Pelo menos minha mulher tinha o trabalho dela aqui, ela é médica, ela é uma excelente médica. E eu falei, bicho, eu vou, cara, e eu vim pra cá meio que falando assim, olha, acabou o jornalismo, eu vou estudar o que eu gosto. Aí eu vim fazer um curso de sommelier. Eu estudei aqui, que eu gosto de vinho. Quando eu morei no Líbano, um primo meu lá no Líbano, ele é engenheiro agrônomo e ele fez na Borgonha o mestrado dele em enologia. Então ele voltou pro Líbano e ele tava, cara, eu nunca tinha tomado vinho na vida. Cara, brasileiro, naquela época, pra mim, vinho era Almaden, né, cara? Eu nunca tinha tomado vinho. Aí um dia... Nova Estrela Galícia e já era, né? Não, cara, no Brasil. E aí cheguei no Líbano, ele me levou um dia pra provar um dos vinhos que ele tava fazendo numa vinícola libanesa, cara. O Líbano tem uns vinhos incríveis, assim, umas vinícolas centenárias. As pessoas me falam, cara, pô, o Líbano tem vinho? Eu falei, porra, cara, o Jesus bebeu o quê? Coca-Cola? Não, pô. Claro que tem vinho há mais de 2.000 anos, né? E aí, cara, eu fiquei alucinado por vinho. Eu fiz aqui um curso de sommelier, aí comecei a prestar, sabe, consultoria para umas importadoras brasileiras. Meu negócio não decolava, cara. Não decolava, eu dava assim, comecei a dar curso de degustação no Brasil, um aqui, outro ali. Aqui eu fazia uns freelas, tal, de vinho. E aí, cara, chegou, eu vim, né, no começo isso foi em 2010, aí a gente foi morar na Galícia, e, cara, não tava bem, não tava dando muito certo. E aí, cara, 3 anos depois aqui, fazendo bico de sommelier, dando curso de língua de português. Cara, em 2012, o meu pai me ligou, meu pai é sociólogo, e meu pai me ligou falando, cara, o mestrado do El País ele tem um mestrado em jornalismo, que é um dos melhores mestrados de jornalismo do mundo. Só que até 2012, esse era um mestrado de 1 ano, e aí, cara, você podia ou não entrar no jornal depois, mas não tinha nenhum tipo de garantia. E pra turma de 2013, eles mudaram. O mestrado passou a ser de 2 anos, e o segundo ano era todo com o estágio dentro da redação do El País. E aí, cara, eu falei, bicho, eu já tava aqui na Espanha há 2 anos e meio, já o meu espanhol já tava muito melhor, eu já tinha feito vários cursos de espanhol, e eu falei, cara, quer saber, bicho? Eu vou encarar essa parada. E minha mulher tava grávida, cara, do meu primeiro filho, então eu larguei os cursos de português, larguei o trabalho de sommelier, pedi um empréstimo, porque o mestrado era caríssimo, né? Primeiro eu tinha que entrar no mestrado, que era dificílimo, né, entrar. E aí, quando eu entrei, eu pedi um empréstimo, assim, uma dívida, fiquei 4 anos pagando dívida pra poder entrar. E aí, cara, deu tudo certo, porque foi o primeiro, 2013, eu fiz o mestrado do El País, que me ajudou muito a tirar o tempo perdido, de uma certa forma, que eu
tinha da minha formação da faculdade de jornalismo, que foi muito ruim, né? Porque, minha formação foi toda prática, né? Dos meus estágios. Então foi muito legal porque, cara, o curso é incrível. Foi bom também para eu desenvolver muito melhor o meu espanhol. E aí, cara, depois eu, em vez de ir pra área política, eu aproveitei esses anos que eu tinha trabalhado no Sport TV para poder, cara, pedir para entrar no jornal esportivo do El País, que chama o AIS, né? Aqui na Espanha. Aí eu entrei no AIS em 2014. E aí, cara, no AIS, a minha primeira matéria foi a exclusiva de que o Kaká ia embora do Real Madrid. Ninguém ficou alucinado, falou, quem é você? Aí eu contei a minha história. Eu falei, cara, eu tenho 15 anos de carreira, trabalhei na Globo no Brasil durante muito tempo, fui correspondente da BBC. E nesse meio tempo eu voltei a trabalhar na BBC, né, aqui em 2013, junto com o mestrado do país, voltei a trabalhar para a BBC, porque a correspondente deles aqui em Madrid se aposentou, voltou pro Brasil e tal. Muita gente me pergunta, né, cara, hoje em dia, falou assim, cara, eu quero ir morar aí na Espanha, como é que eu faço para entrar no AIS? Eu falei assim, brother, é o seguinte, cara, eu demorei 4 anos para conseguir um estágio, eu era um estagiário de 35 anos, com uma dívida de 13 mil euros, mais cartão de crédito, né, que eu tinha que gastar tudo, um filho, e sem a garantia de que eu ia ter trabalho depois. Então, eu só terminei de pagar as dívidas que eu tinha 2 anos depois de eu ter ficado no AIS, cara, sabe? Então, foi uma coisa que pra mim, assim, a minha vinda pra Espanha foi um processo que durou quase 6 anos de perrengue, muito perrengue, sabe? De insistência, cara, numa profissão que eu amo, que eu adoro fazer, e a paixão que eu tenho pelo jornalismo, eu acho que, assim, esses 6 anos de sofrimento que eu passei aqui nesses meus primeiros anos na Espanha, eu acho que muita gente fala assim, cara, como é que você tem esse alto astral, você sabe, sempre positivo, nunca de mau humor, sabe, trata bem todo mundo. Eu falei, cara, por causa disso, assim, eu acho que eu tenho uma gratidão enorme, sabe, por ter podido sobreviver graças também, claro, a minha mulher, que minha mulher era médica, então ela tinha um bom salário, ela podia segurar a barra da família, e também, cara, porque meu pai também me ajudou muito, né, cara, mas se não fosse isso, eu acho que eu não conseguiria estar trabalhando de jornalista hoje na Espanha. E hoje você se considera mais um jornalista ou um jornalista esportivo? Sou jornalista. Eu acho que o jornalista... Existe um preconceito muito grande, né? Fala assim, o cara é jornalista esportivo. Eu sou jornalista. Eu morei no Líbano, cobri guerra, sabe? Eu não sou mestre em ciências políticas, mas eu estudei um mestrado 2 anos de ciências políticas. Foi, inclusive, na mesma época que eu comecei a fazer o mestrado, que a gente ficou amigo, eu e o Guga Chakra, né? A gente estudava a mesma coisa ao mesmo tempo. E essa amizade que a gente criou naquela época, a gente leva ela até hoje, né? Eu até brigo de vez em quando o Guga Chakra bota os tweets, assim, falando da minha família, eu falo, cara, o Guga Chakra sabe mais da minha família do que eu, né? Ele explana umas coisas da internet e fala assim, cara, se eu quisesse estar zarando no Twitter, era impossível, né, cara? Porque ele fala o tempo todo que eu sou casado, tenho filho, mas eu falo isso também direto, meus filhos entram direto no Sport TV, né? Então, eu sou jornalista, cara, eu escrevo pra BBC. Hoje em dia eu trabalho muito menos pra BBC, porque a BBC, ela tem, cara, é impossível, assim, pra mim, a dedicação que eu preciso, cara, entre família, o Sport TV e o AIS, então eu faço só matéria, assim, especial, sabe, reportagem, mas é uma coisa que pra mim eu gosto de manter, né, essa relação que eu tenho com a BBC desde 2005, porque, é uma forma também de manter esse reporterismo, né, que a gente chama aqui na Espanha, né, que é essa veia do jornalista. Mas eu sou jornalista, cara, nunca vou deixar de ser jornalista. E o jornalista, eu acho que tem que ser o jornalista esportivo, quanto mais línguas e quanto mais mundo ele saiba. Pra mim, o melhor jornalista esportivo, o melhor jornalista que eu conheço é o Marcos Uchoa, cara. E ele é jornalista esportivo, mas, cara, ele é um cara que eu lembro de ter um papo com ele na Copa do Mundo ano passado, lá em São Petersburgo. Ele ficou 40 minutos contando sobre a história, cara, de São Petersburgo, né? Que é uma cidade incrível. E é impressionante. Então, eu acho que esse preconceito que existe, falar, o cara é jornalista esportivo. Não, o cara é jornalista. Tem muito cara, claro, que só sabe falar de futebol. Mas esse também é uma das coisas que a gente, né, por exemplo, os dois correspondentes internacionais que a redação tem, né, que sou eu e o Ariel Palacios, eu acho que a gente tem esse perfil, né, mais que a gente gosta de falar de esporte, mas a gente não se limita só ao esporte. E você hoje, Fernando, como é que é esse dia a dia de jornalista esportivo, né? Como que é o seu trabalho no dia a dia? Você tem que estar o tempo todo lendo sobre algo específico, sobre um esporte específico? É sobre futebol? É sobre o que acontece na Espanha? Cara, o meu dia a dia, assim, eu tenho um trabalho de 8 horas ao dia aqui no AIS, né? Na redação do AIS, que é o segundo jornal esportivo mais importante aqui da Espanha, depois do Marca, que é o jornal do El País. O El País fica no segundo andar, a gente fica no primeiro. E o meu trabalho aqui é futebol internacional. E pro Sport TV é o contrário. No Sport TV, o meu trabalho é o esporte
espanhol, basicamente. Então, de uma certa forma, pelo trabalho que eu tenho no AIS, que eu tenho que estar sabendo de tudo que está acontecendo na Espanha, não só futebol, mas tênis, Fórmula 1, MotoGP, e pelo trabalho que eu tenho no AIS, de uma certa forma, é um trabalho global de futebol 90% do tempo. Eu uso muito o Twitter, eu acho que o Twitter é a ferramenta hoje para o jornalista, é o que seria antes a rádio escuta, né, que era você ficar o tempo todo ligado no rádio, né, para saber o que estava acontecendo. O Twitter e hoje eles têm esse papel, né, então eu estou o tempo todo no Twitter vendo o que está acontecendo no mundo. E como é que foi a sua relação com os idiomas, né, que você falou que você foi fazer esse mestrado lá no Líbano, eu imagino que se fosse um mestrado em inglês, não em português, mas como é que você aprendeu o inglês, ou você teve que aprender o árabe também lá no Líbano, e depois o espanhol você já contou um pouquinho aí, tem outras línguas que você também fala? O inglês eu aprendi no colégio, foi uma coisa assim meio que de curso de inglês, colégio de inglês, né, e foi na relação, nunca morei fora para aprender inglês, inclusive eu cheguei lá no Líbano, tive muita dificuldade no começo para fazer o mestrado em inglês, porque uma coisa você, sabe, porque muita gente vai, né, de intercâmbio, ou vai morar nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, adolescente, eu não tive essa oportunidade. Então, cara, o mestrado foi numa universidade americana, Notre Dame, lá no Líbano, e eu aprendi na raça, cara, basicamente na raça. Hoje em dia, eu não acho que eu seja, assim, fluente, perfeito em inglês, mas, por exemplo, semana passada eu entrei na CNN, eu entro de vez em quando na BBC, em inglês, né, na Al Jazeera eu entro várias vezes, né, eu me viro no inglês, digamos. O árabe você chegou a aprender também ou não? E o árabe, você perguntou pro árabe, né? O árabe eu aprendi, cara, lá no Líbano, falando na rua, assim, mas o problema é que o libanês, ele fala muitos idiomas, fala muito francês, ele fala muito inglês. O Instituto Cervantes mais bem sucedido do mundo é o de Beirute, porque o libanês, a gente brinca, fala assim, cara, na época dos faraós, a maior matéria-prima de exportação do Líbano era o cedro, né? Hoje em dia, quando já não tem mais cedro, já tá tudo desmatado, a maior matéria-prima libanesa é o próprio libanês. As faculdades libanesas são excelentes, então, cara, você vai pro Golfo Pérsico, você vai pros Estados Unidos, né? E a quantidade de libaneses trabalhando em bancos, né? Principalmente nessa parte de financeira, a formação deles é excelente. Então, as universidades são muito boas. Então, é muito difícil aprender. Eu tinha uma colega, cara, na faculdade, que ela tinha feito letras árabe, e ela foi estudar ela libanesa, foi estudar em Damasco, porque ela dizia que era o melhor lugar para aprender o árabe, né, profundamente. Mas eu me viro, assim, eu não passo fome no árabe. Minha mulher fala fluente, mas eu não passo fome, assim, eu me viro, mas eu entendo uma conversa, assim, básica, mas eu não sou fluente em árabe. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». E vamos lá então agora pro nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que você tem de legal pra contar pra gente de Madrid? Cara, eu tô um pouco mais em casa, né? Tipo, eu não moro em Madrid, mas tô aqui do lado, em Barcelona, e conheço bastante coisa aqui da Espanha ultimamente. Eu fui uma vez só pra Madrid, na verdade. Isso foi há 8 anos, se não me engano, que na verdade eu fui pra Moscou e eu fiz uma conexão de 24 horas em Madrid, então deu pra conhecer um pouquinho ali o centro. Fui no estádio do Real Madrid, o Santiago Bernabéu, fazer aquele tour interno lá. Era na época que o Kaká tava jogando no Real Madrid ainda, então você tirava uma foto no meio assim, aí aparecia você com uma imagem gerada automaticamente do jogador, do Cristiano Ronaldo de um lado e o Kaká do outro. Uma coisa bem podre assim. Mas de dicas culturais, o que eu tenho aqui foi um filme que eu assisti algum tempo atrás, que se passa em Madrid. É um filme que tá na Netflix mesmo, se não me engano é da Netflix, mas não tenho certeza. Se chama El Bar, né? O Bar, em português, que é uma realidade um pouco distópica. Sabe aquelas novelas, seriados, na verdade, brasileiros, que passava nos anos 90, assim, que era uma cidadezinha, e aí do nada acontecia algo bizarro, sobrenatural, e todo mundo da cidade começava a falar sobre isso, fugir de alguma coisa. Meio um estilo daquele Incidente em Antares, se não me engano. Mais ou menos essa pegada. Então as pessoas estão num bar normal ali no centro de Madrid, e aí eles sabem que aconteceu alguma coisa, um ataque nuclear, eles não sabem muito bem, então eles fecham a porta do bar, trancam, e não pode fazer nada. Eles começam a ver as coisas acontecerem do lado de fora do bar. E aí entra uma pessoa no bar que tá meio que infectada, como se fosse um zumbi, e começa, aí eles têm que decidir coisas sobre... Então é um filme meio bizarro, completamente bizarro, mas é interessante pra ver essa realidade sobrenatural, realismo sobrenatural, que é uma coisa que existe também no Brasil, que eu vi e achei bem interessante que existe na Espanha também. Sim. Além da clássica, né, que todo mundo conhece, a série La Casa de Papel, que muita gente adora, muita gente odeia, mas tá bem grande, né? Olha, cara, então, eu fiquei mais tempo em Madrid que você, então. Olha só, quando eu fui pra Espanha, eu fiquei uma semana em Madrid. Cara, uma coisa que eu gostei de Madrid, mas acho que na Espanha no geral tem, né? É aquele lugar que chama Cien Montaditos. O que eu gostava de lá é que tinha promoção de €1, né?
Tem direto. Então toda quarta-feira e todo domingo, chopp e todos os lanchinhos lá e as porções são €1. Isso era maravilhoso na viagem, quando eu tava com pouca grana. Sensacional. Um lugar que eu fui em Madrid que eu gostei bastante é o Mercado de São Miguel, que é tipo um mercadão aqui de São Paulo, só que menor, né? Não é tão grande. Mas tem muita coisa legal lá pra você comer, beber, pra você comer queijo, azeitona, ostra. É meio caro, assim, né? Não é muito barato, mas é muito bacana. Ali, eu não sei se é no centro de Madrid ali, eu não consigo dizer. O centro é aquele lugar onde é perto da Plaza Real ali? Plaza Real, tem a Puerta del Sol. Ah, e sim. aí tem, Eu não tem aquela rua enorme ali saindo da Puerta del Sol, que tem vários bares e tudo mais. Eu fui lá também na Puerta do Sol. Andei por todos os lugares lá turísticos de Madrid. Madrid é legal, mas eu gostei mais de Barcelona, viu? Também. E, Fernando, agora vamos falar sobre dinheiro. Você já falou que você teve uma época aí no início, né, que passou um perrengue financeiro aí, aparentemente agora você já se estabilizou. Como é que é ganhar em euro aí, morar numa cidade em Madrid, que eu imagino que tem um custo de vida relativamente alto, dá pra viver tranquilo e tal? Como é que é essa questão? Eu acho que eu adoraria ter feito o que eu fiz 10 anos antes, sabe? Vim com família, cara, ainda mais já casado, né, e com plano de ter filho, porque minha mulher era 2 anos mais velha do que eu, então ela já tava naquela pressão de querer ter filho, porque eu é médica, né, é época de, sabe, idade de risco, a partir dos 35 anos, não sei o que e tal. Então, cara, hoje em dia, com o meu salário do AIS e o meu salário do Sport TV, eu vivo de maneira cômoda, né, eu não tenho um salário é muito baixo aqui hoje em dia. Eu lembro quando na Espanha existia aquela indignação pelo 1.000eurismo, né, e hoje em dia na Espanha, se você ganha 1.000 euros, você é privilegiado. Então, eu ganho um pouquinho mais de 1.000 euros, mas meu salário, quando a galera me pergunta, eu sempre falo isso, eu não tenho vergonha nenhuma de falar assim, quando a galera me pergunta, pô, cara, ninguém acha que eu ganho aqui na Espanha hoje a metade do que um jornalista, não um chefe, assim, um jornalista normal tá ganhando no Rio de Janeiro, por exemplo. O meu salário é muito baixo, sabe? Eu só chego ao fim de mês porque eu tenho entre o Sport TV e o AIS, né? Então, por isso que eu consigo. Mas assim, como eu tenho essas duas rendas e minha mulher é médica, então a gente tem uma vida de classe média aqui na Espanha e a gente vive de forma tranquila. Esse ano a gente comprou uma casa, sabe? Então, eu não posso reclamar de nenhuma forma, assim. Eu vivo hoje, depois de quase 10 anos na Espanha, depois de ter passado 6 anos de perrengue muito grande, hoje eu vivo uma vida tranquila. Mas essa ideia de que as pessoas têm de que você vai vir pra Europa e vai ficar rico, não é assim, cara. Aqui é aquela velha história. O que tem de gente voltando ali, um dia desse, né, uma reportagem, o que tem de gente vindo pra Portugal, fica 1 ano, 2 anos e volta pro Brasil porque quer voltar a ter vida de rico, é enorme, porque aqui você não vai ter, aqui você vai ter uma vida de classe média baixa muitas vezes, né? Isso se você vive bem, se você tem um bom trabalho. Você acha que a profissão de jornalista ela é menos prestigiada na Espanha do que no Brasil? Eu acho que no Brasil você tem mais gastos, né? E aqui eu acho que tudo, não é questão de desprestígio, aqui é que os salários em geral são muito mais baixos do que no Brasil. Mas eu tenho a sensação que o dinheiro ele vale mais também, né? Com 1.000 euros você consegue fazer muito mais coisa do que com R$1.000 você não faz nada no Brasil, né? Exatamente. Eu não pago plano de saúde, por exemplo. Aqui, carro é muito mais barato, por exemplo. Eu tenho um carro, mas poderia viver perfeitamente sem carro aqui. A gente só tem carro porque a gente viaja muito pro norte, minha mulher é do norte. Mas o dia a dia aqui, eu venho de ônibus pro trabalho todo dia, né? Eu levo as crianças de ônibus pro colégio. Meus filhos vão pro colégio particular porque a gente escolheu ir pro colégio particular. Mas aqui você pode levar uma criança pro colégio público perfeitamente. Aí, com 100 euros no supermercado, você compra uma cacetada de coisa, né? Você compra um supermercado. Eu acho que hoje morar em Madrid é mais barato que morar no Rio de Janeiro. Ah, com certeza, cara. Eu acho. Eu pago, num colégio particular, que é um dos melhores colégios de Madrid, eu pago pela mensalidade dos dois o que seria a mensalidade de um deles num colégio bom do Rio de Janeiro. E não tô falando colégio top, eu tô falando um colégio desse tipo Santo Agostinho, né? Um Santo Inácio, uma coisa assim. É o que seria, eu pago pelos dois, e isso que aqui o colégio é de 9 da manhã às 5 horas da tarde, né? Então as crianças almoçam no colégio, sabe? Eu não tenho que me preocupar com nada. Eu tô, assim, seria muito mais caro o que eu tenho hoje com eles aqui na Espanha. Então eu acho isso, assim, meu salário é mais baixo, mas eu vivo uma vida que eu teria que ganhar no Rio de Janeiro talvez 3, 4 vezes mais para viver a vida que eu vivo hoje aqui em Madrid. Só reiterando um pouquinho esse ponto que o Fernando falou, eu vivo aqui em Barcelona também, sobre carros e tudo mais, não existe a menor necessidade de você ter um carro aqui. No máximo, eu conheço algumas pessoas que têm uma scooter, né, aquela moto, uma lambreta, na verdade, para ir de um lado ao outro, mas com metrô, com bicicleta, você vai em qualquer lugar, assim. Então é muito específico o teu carro. Não, e principalmente se você mora lá no centro, né? E eu, na época que morava no centro, não usava carro pra nada.
nada, né? Hoje eu preciso do carro porque isso, assim, eu tenho 2 crianças, né? E também como eu comprei uma casa no subúrbio, então eu tenho uma vida diferente do que eu teria no centro da cidade. E como é tudo muito caro para morar no centro da cidade, uma casa grande, então eu tive que ir para um pouco subúrbio para poder comprar uma casinha, né? Então hoje eu tenho uma casa bacana, legal, mas que não tá no centro de Madrid, eu moro ao lado do aeroporto. Então, por isso, de uma certa forma que eu tenho isso, mas assim, é um bairro maravilhoso, sabe? Eu moro ao lado do aeroporto, mas, cara, tem um parque gigante do lado da minha casa, segurança enorme, o colégio fica ao lado, tem um clube do lado de casa, então não posso reclamar. Ainda nessa questão do dinheiro aí, a Espanha é o único país que eu conheci da Europa, né? Logo que eu cheguei aí, eu fui pra casa de um amigo em Barcelona. E aí, logo que a gente chegou lá, eu falei, não, vamos lá no supermercado fazer uma compra, né? Pra colocar, né, uma comida aqui na sua casa, comprar uma... E aí, eu tinha trocado dinheiro aqui no Brasil, eu fui com 3 notas de 500 euros. Quando eu cheguei no supermercado, eu comprei um monte de coisa, deu 30 euros a compra, e aí eu paguei com a nota de 500. E a moça do caixa olhou pra nota assim, e ela, nossa, 500 euros! E aí todo mundo na fila atrás, nossa, meu Deus, foi uma comoção, assim, sabe? Nessa hora que eu me dei conta de que, como o dinheiro vale, é muito diferente, né? O valor da grana, né? Acharam que você fosse um shake, talvez, alguma coisa assim. E aquela nota enorme, né, de 500 euros. Mas, Fernando, agora vamos pra hora do perrengue, cara, que é a hora que eu quero que você conte gafes, histórias engraçadas, micos que aconteceram com você nessa sua vida aí fora do Brasil. Tem uma história boa, cara, que na verdade eu não tava nem na Espanha ainda. Eu tava no Líbano. Eu brinco com isso, eu falei assim, eu fui pro Líbano pra aprender árabe e eu aprendi espanhol no Líbano, né? Porque eu dividi apartamento com um cara que era da Embaixada da Espanha e eu comecei a namorar uma espanhola. E o meu melhor amigo do mestrado era o cônsul do México. Então eu falava o tempo todo em espanhol, né? Em portunhol naquela época. Aí, cara, eu lembro que um dia, assim, uma amiga da minha namorada perguntou, aquela menina era professora no Instituto Cervantes, ela chegou pra mim e perguntou, falou assim, pô, cara, o Vicente, tá tudo bem com o Vicente? Como é que ele tá? Né, o meu colega de apartamento. Eu falei pra ela, cara, ele está bueno. E estar bueno é diferente de estar bien, né? Ele falou assim, eu devia ter respondido, ele está bien, né? E só que eu respondi, ele está bueno. E estar bueno é dizer que, tipo assim, pô, ele é mó gostoso. Então ela olhou pra mim com uma cara, tipo, falou assim, ela começou a rir, sorte que ela era professora de espanhol. Aí ela me explicou isso, falou assim, o Calais, você acabou de dizer que ele tá mó gostosão, você tá a fim de pegar ele? Essa foi a única gafe, assim, que eu lembro de idioma, de uma certa forma, sabe? Eu sou um cara muito maleável, assim, eu nunca tive problema, eu não sinto saudade de casa, eu me adapto onde seja, assim, eu sou muito camaleônico nesse sentido. E você tá pra entrar no ar daqui a pouco, né? Você vai falar sobre o quê? Curiosidade. Eu vou entrar na televisão portuguesa, eu tenho colaborado na SIC, que é um dos canais portugueses, falando de futebol, né? Então, como tem um garoto que é o novo Cristiano Ronaldo, né? Que eles falam que é o João Félix, a nova estrela lá do Benfica, ele tá sendo vendido pro Atlético de Madrid, ele chegou ontem à tarde aqui em Madrid pra fechar a contratação, então eles querem saber quando é que vai ser anunciado o João Félix aqui no Atlético, por isso que eu vou entrar daqui a pouco na televisão portuguesa. E aí você tem que entrar com o sotaque português. Não, eu falo em português normal, claro que tem umas palavras que eu tento falar no português, no dialeto Portugal, né? Pra eles, por exemplo, temporada não é temporada, é época, né? Gol é golo, time é equipa. Então tem umas palavras que eu falo, mas eu não boto o sotaque português, não. Eu sou brasileiro, eu tenho que falar no sotaque brasileiro. Curiosidade que era, você tem que ter contato com os jogadores, por exemplo, brasileiros que moram aqui, que trabalham aqui em Madrid? Tem um debate muito grande no meio do jornalismo esportivo, né? Sobre se o jornalista ele tem que ter ou não amizade com o jogador, assim. Eu não gosto, eu evito, eu tento manter o máximo de distância possível dos jogadores, assim. Eu tenho uma relação cordial com alguns, que eu tenho assim, pra dizer que eu tenho muito boa relação com um ex-jogador do Atlético de Madrid, que foi uma coisa totalmente natural que aconteceu, e aí ele foi embora também do Atlético, hoje ele até está aposentado, chama o Guilherme Siqueira, que hoje ele é empresário e tal, mas eu não tenho, assim, relação pessoal com jogadores, eu não tenho não, cara. Eu tento não manter, eu tento não me aproximar, mas eu tenho muito mais relação com os assessores de imprensa, com os empresários, e sim, são as relações que eu, como jornalista, eu tento ter, que são as relações de bastidores, que pra mim são mais importantes do que... Não é questão de importantes, não, eu acho que também, por termos de ética também, eu prefiro não me envolver muito pessoalmente, nem com os jogadores, nem com as equipes, assim, o pessoal, né, o staff dos jogadores, esse tipo de coisa. É uma linha tênue que você tem que andar aí.
Fernando, muito obrigado, cara, pela sua participação aí, por separar um tempinho aí pra conversar com a gente. Confesso que eu tinha muito mais coisa pra perguntar, mas aí o programa... Você desculpa, mas é porque eu tenho que entrar. O cara acabou de me mandar aqui, o chefe de Portugal acabou de me mandar, falou assim, pô, cara, quanto tempo você precisa? Não sei o que, tô botando aqui uma pressão danada aqui. Não, o programa ia ficar muito longo também, mas é isso, cara, muito obrigado. Foi um prazer, cara, desculpa aí ter que ser tão curto e quando vocês precisarem eu tô aqui, cara, disponível. Valeu, Fernando. Um abraço. Um abraço, cara. Pessoal, por hoje é isso, a gente teve que correr um pouquinho ali no final que o Fernando Calas estava bem ocupado, tinha que sair, mas de qualquer forma, muito obrigado pela sua audiência e entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, o mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, a língua espanhola, algum outro idioma que seja importante. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol com os novos cursos de espanhol da Lura Língua e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, bem como o Fernando Calas explicou aqui da importância na carreira dele, seja com o espanhol, agora no emprego atual dele como jornalista na Espanha, seja o inglês no mestrado que ele fez no Líbano e até o árabe. Então vai lá em aluralingua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 850 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, de marketing, design, business, soft skills. Tem curso explicando como você criar o seu currículo para mandar para o exterior. Ainda não tem curso de enologia, mas se vocês pedirem bastante, quem sabe. De qualquer forma, vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.